Sidney, quando você quiser. Então, vamos abrir, então, o encontro, né, a mesa hoje, que vai discutir a questão das cidades e tendências, né, dentro do Hub, né, que é uma convergência de 4 eventos, né, do CIMI, do Arte e Tecnologia, do DAT e do Retina. Nós vamos apresentar hoje os trabalhos da Clarissa. Primeiro, vamos pela ordem da sequência aqui, das 10 às 11h30. Primeiro o trabalho da Clarissa Martins Alves e do Gilberto Prado, depois o do Diego Enéas Pérez Rica e o Leonardo Veras Costas e o Jairo Diniz. E terceiro, o Mailer Olombrada e o Cleomar Rocha. Então, a gente vai fazer uma sequência de 15 minutos cada apresentação e depois, no final, a gente abre para as conversações. O primeiro grupo está pronto, que é a Clarissa e o Gilberto? O professor Gilberto acho que ainda não está aqui com a gente, mas eu posso iniciar a apresentação sem problemas. Perfeito. Podemos, então, 15 minutos. Perfeito. Vou só pedir licença para compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho. Todos conseguem ver a minha tela? Sim. Ótimo. Pessoal, bom dia, então. Eu sou Clarissa Martins Alves Lopes, eu sou doutoranda, né, finalizando aqui o meu doutorado na Universidade Anhembi Morumbi, sob orientação do professor Gilberto dos Santos Prado, que deve se juntar a nós muito em breve. A nossa fala de hoje é uma fala a respeito do caminhar como prática investigativa nos estudos de tendência, tem sido uma parte da nossa investigação dentro da área das poéticas do design, né? E essa fala, esse trabalho, né, que a gente desenvolveu, ele teve origem numa fala que aconteceu no Beyond Creative, que foi um evento na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Instituto de Cultura Inglesa, que foi uma fala justamente sobre o caminhar como prática investigativa que eu conduzi na Universidade de Lisboa durante o meu estágio doutoral no Trends and Culture Management Lab, né, no laboratório de gestão de tendências e da cultura. Então, essa fala acabou dando origem aí a esse trabalho que a gente está apresentando hoje aqui no Hub. Alguns dos questionamentos, né, que a gente começa a ter, principalmente na inserção dessa questão da importância da investigação cultural na área do design, principalmente como uma área de ciências sociais aplicadas, né, é justamente por que investigar as dinâmicas culturais contemporâneas, por que isso é importante para a prática do design, por que isso deve estar incorporado às habilidades do designer, né, a capacidade de trabalhar com os estudos de cultura, né, a capacidade de se inteirar das práticas etnográficas e, de fato, compreender as culturas para as quais a gente projeta, né? Mas mais do que compreender essa importância de por que investigar as dinâmicas culturais contemporâneas, vem o como investigar as dinâmicas culturais contemporâneas, né? A gente tem aí um arcabouço teórico que vem da própria antropologia, dos próprios estudos de cultura, mas a gente também tem outras formas de pesquisa que estão relacionadas com a questão do design, que vem também das artes, né, e das práticas artísticas, das poéticas artísticas. Mas antes da gente entrar nesse tema, só para dar uma breve contextualização a respeito dos estudos de tendência, né, os estudos de tendência são uma área transdisciplinar,
que busca integrar uma série, né, de conceitos, perspectivas que vêm desde a área dos estudos de cultura, da antropologia, da própria prática da etnografia, e também áreas mais voltadas às ciências sociais aplicadas, como marketing, design, publicidade, entre outras áreas que se envolvem aí um pouco mais com a questão da comunicação ou da prática projetual, né? Os objetivos dos estudos de tendência, eles se dirigem principalmente à identificação de mudanças emergentes, né, ou padrões de mudanças emergentes, principalmente entre mentalidades, né, ou mudanças que são observáveis no contexto sociocultural contemporâneo. A gente está sempre falando não dos modos de vida, né, de sociedades que estão aí remotas, né, mas a gente está falando principalmente das sociedades complexas, das sociedades já urbanizadas, né, e é por isso que a gente entra aí um pouco nessa questão das cidades, né, das tendências e das cidades que são parte aí do nosso tema de hoje. Então, como um campo emergente, né, que tem como base, né, principal aí os estudos de cultura, os estudos de tendência, eles demandam metodologias alternativas para garantir a investigação e a coleta de dados, né. Dentro dessa perspectiva, e justamente tentando trabalhar com essa interdisciplinaridade, né, com essa transdisciplinaridade, na verdade, que acontece dentro dos estudos de tendência, nosso objetivo é pensar em formas que sejam não apenas descritivas da pesquisa cultural, mas que sejam também generativas, né? Então, a gente tem essa interface entre design e antropologia, uma das áreas que a gente vem investigando também é a design anthropology, né, que busca juntar as práticas mais descritivas da pesquisa de campo, as práticas mais voltadas à descrição, como a própria etnografia, né, que tem esse objetivo de descrever as culturas, mas também uma prática mais generativa, que está voltada para a prática do design e também para as práticas artísticas e estéticas, e é por isso que a gente vem trabalhando com as poéticas e procedimentos que são baseados, né, que tem a base aí no caminhar como prática estética ou como método de pesquisa, né? E essa caminhada, né, essa ideia do caminhar como prática investigativa nos estudos de tendência, ela tem como locus de pesquisa, principalmente, claro, a cidade, né? A cidade é o locus desse tipo de investigação. A gente trabalha com essa ideia de que, basicamente, caminhar é mapear com os pés, né? Vai atuar justamente na nossa capacidade de compreender a complexidade do ambiente urbano, das relações, dos símbolos, das práticas culturais, dos rituais, das representações, dos discursos e dos artefatos que estão envolvidos na complexidade da ambiência urbana e das relações que se dão dentro desse espaço. Um exemplo muito interessante, que acaba entrando dentro dessa interface, né, entre a pesquisa cultural e também as práticas artísticas, e as tendências, né, foi um trabalho desenvolvido pelo BMW Guggenheim Lab, que foi uma parceria entre a BMW e o Museu Guggenheim, que foi esse glossário de tendências. Na verdade, ele aconteceu como um laboratório urbano, então envolveu uma série de artistas, designers, arquitetos, né, propondo um laboratório itinerante voltado para pensar o espaço público, né, para pensar o espaço das cidades e quais são as tendências que a gente tem apresentadas na forma de um glossário de ideias, né, a respeito dessa nossa complexidade da vida urbana. Então, a gente tem aí, esse laboratório aconteceu em Nova York, Berlim e Mumbai, e foi uma das referências que a gente teve aqui para o desenvolvimento de algumas propostas, né, dentro dessa perspectiva. Então, aqui a gente trouxe, nosso objetivo foi trazer, e é uma investigação um pouco mais teórica, né, desse desenvolvimento do caminhar como prática estética, como prática artística, né, prática poética, mas também como prática investigativa, especificamente mais do ponto de vista dos estudos de cultura e dos estudos de tendência. A gente foi investigar algumas dessas práticas, tendo foco principalmente em 4 delas aqui para o recorte desse estudo, que foi a flanerie baudelairiana, a visita dadaísta, a deambulação surrealista
e a deriva situacionista, buscando pensar justamente em como elas se relacionam também com a questão da etnografia e a observação poética, tanto nos estudos de tendências, quanto também aí na prática do design. Então, o Flaner, né, personagem do Baudelaire, no Pintor da Vida Moderna, ele distingue, né, um novo tipo de existência que está associado à questão da modernidade, né? Ele inaugura esse olhar estético, né, para a vida moderna, para as grandes cidades, para as grandes metrópoles, né, para a multidão, caminhando e observando a vida na cidade, né? É uma observação que, se a gente for fazer uma analogia com a antropologia, é uma observação que não é participante, né? Aquela observação onde o observador ele está incógnito. Nesse sentido, a flaneria ela se torna uma ferramenta narrativa para a gente produzir conhecimento social, né, a respeito de uma ambiência, né, da própria ambiência urbana. Quando a gente olha, por exemplo, para a prática estética da visita dadaísta, né, na igreja de Saint-Julien-le-Pauvre, justamente a gente vê o esvaziamento, né, das utopias, né? A cidade ela passa a ser o espaço da banalidade. E nos estudos de tendência, o conceito de banal ele pode ser oposto ao conceito de cool, né? As tendências trabalham muito com a ideia daquilo que é cool, daquilo que é legal, daquilo que é interessante, e a gente vê na banalidade o oposto disso. Nesse sentido, a gente aplica o conceito do Dinerstein, de trabalhar o cool como uma matriz cultural, né? Uma matriz cultural que apresenta sempre variâncias de geração para geração, ou de grupos específicos, né? Subgrupos e subculturas, naquilo que de fato é percebido como cool, né? Na verdade, o cool ele é justamente uma matriz cultural que precisa estar culturalmente embasada na sua própria origem. Por isso que ele funciona como uma espécie de matriz que vai buscando novos arranjos dependendo do contexto, né, ou da geração e do próprio tempo. Já a deambulação surrealista, ela vai trazer uma abordagem onírica, né, a abertura ao acaso, a questão dos objetos trouvés, né, como que a gente, de repente, encontra, né, objetos que possam ser representativos de uma cultura e ressignifica esses objetos, ou classifica esses objetos de acordo com as suas características estéticas. E nos estudos de tendência isso também vai estar ligado à abertura, a uma postura, né, poética de abertura ao acaso, e da observação e do juízo de valor mais voltados para o sonho e para a ressignificação de objetos encontrados. Quando a gente olha para a deriva situacionista, por exemplo, né, que vai trazer uma passagem rápida, né, por ambiências variadas, né, essa ideia também de perder-se pela cidade, diferentemente da deambulação surrealista, a deriva situacionista ela vai trazer a perspectiva da potência das transformações, né, um pouco mais a questão do desvio, né, do détournement, como que a gente pode encontrar novas formas de habitar a cidade, né, e produzir críticas a respeito da própria organização das cidades. Então, essa postura crítica é algo que também é requerido, né, do pesquisador, quando ele está trabalhando com a questão das tendências socioculturais e buscando compreender as culturas urbanas. Aqui eu trouxe alguns projetos só mais a título de ilustração. Esse projeto foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina, dentro da disciplina de tendências. A gente trabalhou com algumas práticas, né, envolvendo as derivas, né, envolvendo esses diferentes olhares sobre o tipo de observação e sobre o registro de pesquisa. Nessa figura mais abaixo, com fundo azul, vocês também podem ver um pouco da ideia de uma produção artística, onírica, né, um pouco mais parecida com a questão da deambulação surrealista, né, a gente teve uma parte também um pouco mais focada em psicogeografias, em crítica do próprio espaço público com o uso dos mapas, e trabalhando também sempre com essa perspectiva antropológica de registro, né, em cadernos de campo, para que os alunos pudessem produzir
percepções e narrativas a respeito das mudanças no cenário contemporâneo, né, desenvolvendo aí narrativas capazes de falar um pouquinho dessas mudanças percebidas. Ao longo do meu estágio doutoral, eu tive, então, na Universidade de Lisboa, mais especificamente trabalhando junto do Consórcio Culturas Criativas, foi o C3, foi um arranjo ali de algumas universidades, né, da própria Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras, com a Belas Artes, e ainda alguns outros institutos de investigação. E o objetivo foi desenvolver atividades experimentais de investigação e investigação-ação em territórios urbanos, visando justamente a análise dessas representações e práticas de criatividades nesse espaço, né? Alguns dos objetivos do projeto foram trabalhar a formação avançada e pós-graduada, desenvolver, então, um grupo de investigação entre diversos centros a respeito das culturas criativas, e um projeto, né, desenvolver, de fato, esse projeto de investigação, que também teve essa prática, né, de investigações experimentais no contexto urbano, mais especificamente desenvolvida dentro de alguns bairros de Lisboa, e essa investigação teve como base a aplicação de um conjunto de práticas que tem uma relação muito forte com essa pesquisa, com essa perspectiva que eu trouxe aqui, falando das práticas voltadas aos estudos de cultura, à etnografia mais de forma descritiva, mas também a práticas generativas, utilizando aí poéticas artísticas, né, e se utilizando aí também da reflexão de alguns dos movimentos aí, principalmente das vanguardas. Alguns dos resultados do projeto foram organizados e exibidos na forma de exposição, então mostrando também, né, esse caráter. Alguns deles foram instalação fotográfica, instalação multimídia, e o mapa setorial, que vocês podem ver aí nessa elaboração aí com linhas, né, mostrando algumas das conexões entre artefatos, práticas, rituais, representações e discursos do espaço urbano. Era isso que eu tinha para compartilhar um pouquinho com vocês hoje, e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Obrigado, Clarissa, pela apresentação. Gilberto, você quer falar alguma coisa? Não? Acho que não. Então, deixa eu só lembrar duas coisinhas. Aliás, o Clarissa, não sei se você viu, o Hildebrand entrou derivando no seu carro. Você viu? Ele estava dirigindo e vendo o que você estava falando e ouvindo. Gostei. Legalmente perigoso, não foi? Foi ótimo. Gostei. A gente também teve, só gostaria de lembrar que ontem agora a gente apresentou o trabalho da Clarice e do Gilberto, né? E ontem a gente também teve uma mesa redonda que discutiu a questão da cidade, arquitetura, experiência e tecnologia. Participaram a Ari Costa, Agda Carvalho e Odilson Ferri, que coordenou, né, a mesa num trabalho, depois o Felipe Carrelli e o André Fernandes da Paz, né, um outro trabalho, a Luísa Marcosian, né, direto da Argentina, e eu apresentei também uns trabalhos lá. Então é legal que esse tema está sendo recolocado, né, de uma outra forma aqui, né? Então é bem interessante o trabalho. Então, obrigado, Larissa. Podemos apresentar o próximo trabalho, que é o trabalho do Diego Enéas Pérez Rica, do Leonardo Veras Costa e Souza e Jairo Diniz. Estão aí? Acho que não. Diego, Leonardo... Não, eles não estão. Não temos nenhum destes nomes presentes na sala. Tá, então nós vamos passar para o próximo, então, que é o Mailer Olambrada e o Cleomar Rocha, no próximo trabalho. Por favor, Cleomar. Bom, muito bom dia. Prazer fazer mais um comentário sobre nossas pesquisas aqui no nosso Hub Media Lab Brasil 2020,
estará comigo, não mais deambulando pelas cidades, mas focando um pouco mais nessas forças revolucionárias que a tecnologia, enfim, promove nas cidades. E quem começa a apresentação é o meu aluno de doutorado, doutorando Mailer Olombrada. Mailer, quer iniciar? Ok, bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer a possibilidade de estar compartilhando esse trabalho que eu venho realizando junto com o professor Cleomar, e que inicialmente eu comecei a semana me sentindo um pouquinho estranho e no ninho, porque minha formação original é em medicina, mas eu vou tentar convencer vocês que a medicina ela pode ser integrada a essa parte aí de tecnologia, arte, design e mídias interativas. Eu vou compartilhar a tela com vocês, com licença. Se com sorte ela for. Estão visualizando? Ainda não. Ainda não. Acho que eu consegui que o meu computador me travasse na hora da apresentação. Entropias computacionais. Realmente está como não respondendo aqui. Eu tenho aquela última apresentação que você me enviou? Sim, pode ser. Tá, então se você quiser começando, eu vou resgatar aqui e compartilho a partir do meu equipamento. Ok. Bom, a medicina, ela se inicia ali por volta do século III, do século IV antes de Cristo, e ela nasce como uma arte e não como ciência. E isso vem justamente porque Hipócrates, que pode ser considerado aí um dos primeiros médicos, o pai da medicina, ele tinha como lançar mão apenas da semiologia, apenas da interpretação ali de sintomas e de sinais para poder identificar o que estava acontecendo com o paciente. E acho que agora a gente perdeu, inclusive, o Mailer. Deve ter travado tudo. A conexão dele não está boa, está meio frágil, né? Pois é, não, mas eu continuo sem maiores problemas. Enfim, nós vimos todo o trânsito da medicina, principalmente no que diz respeito à assistência pública e aos sistemas públicos voltados para a medicina, que surge basicamente a partir dessa história que ele havia colocado, como uma arte de buscar um equilíbrio do corpo. E em cima dessa perspectiva de equilíbrio, nós tínhamos todas as técnicas de sangramento, que passa por sanguessuga, passa por determinados cortes, para tirar determinados excessos e reestabelecer determinado equilíbrio do corpo. Um pouco depois, nós começamos a tratar, então, nesse período inicial, medicina, tanto quanto várias outras áreas de conhecimento, eram tidos como uma arte, a arte do equilíbrio do corpo. Esse é o conceito original da medicina, que depois de algum tempo começa a transitar em uma perspectiva de pesquisa que descobre vírus e bactérias e começa a trabalhar em cima de uma organização, de uma ordenação não mais de equilíbrio, mas sim de combate a determinadas doenças e ao reestabelecimento de saúde. Isso cria toda uma condição específica de especificidade da área médica e, mais ainda, cria uma espécie de gangorra, uma espécie de
jogos de status entre o médico, aquele que conhece todos os procedimentos que devem ser verificados no ato de um processo de cura, e o paciente, que, por sua vez, por vezes, sequer abria o envelope de resultado de exame. Então, essa sacralidade imputada para o médico encontra uma simbologia no próprio jaleco branco para estabelecer essa hierarquização no rito específico de uma consulta. É interessante nós pensarmos como rito, porque em determinados momentos o médico tem aquela pretensão de saber muito mais do que o paciente, e o paciente, por vezes, de falsear determinados processos, seja para esconder algum comportamento pouco exemplar, seja para camuflar determinados sintomas, principalmente aqueles sintomas que estão vinculados mais a comportamentos sociais pouco bem vistos na sociedade. Fato é que, tomando como ponto original a noção de que a medicina ela transita primeiro de uma área de arte, depois uma espécie de performatividade dentro de um consultório, que cria uma série de papéis desempenhados por médico e paciente, nós temos um quesito muito caro aí, que é enxergar que, quando nós começamos a trabalhar com o chamado prontuário, embora o prontuário seja do paciente, e há uma regulamentação legal de que o pertencimento é do paciente, os médicos eles não entregam de modo facilitado esse prontuário para o paciente. Os prontuários eles ficam sob a guarda de clínicas ou mesmo dos consultórios médicos, e o que ocorre em função disso é que nós temos uma série de prontuários espalhados em vários médicos e nas várias clínicas que nós passamos enquanto pacientes. Isso cria uma difusão, uma dispersão das informações e promove uma dificuldade enorme, não apenas de um posicionamento do paciente, já que ele não tem esse histórico e ele não tem acesso aos vários procedimentos a que se submeteu, e, por outro lado, o esfacelamento dessas informações também promove um problema social, porque não há previsibilidade de combate em plano ampliado em uma cidade, um sistema municipal de saúde, por exemplo, porque as informações estão completamente dispersas. A pesquisa, então, ela começa exatamente verificando como a tecnologia, inserida no âmbito da prática de medicina, ela revê esses elementos, principalmente em função da posse do prontuário médico, identificando primeiro que todos os sistemas atuais em voga tiram ou não colocam, na verdade, o paciente como centro de toda essa cadeia. E nós estamos justamente buscando essa promoção, de que o prontuário eletrônico do paciente passe a pertencer ao paciente, seja centralizado exatamente nele. Quando nós fazemos esse deslocamento de uma série de informações e passamos para a posse do paciente, nós temos, primeiro, em uma sociedade do conhecimento, a posse dessas informações altera o jogo de status nessa relação de paciente e médico. Desloca também o próprio posicionamento do médico, naturalmente, quando ele vai precisar de uma permissão do paciente para acessar uma série de dados, e, de outro modo, nós temos toda uma caracterização de aferições a partir de exames diacrônicos, inclusive, com toda a historicidade de tratamento, como é que os próprios sistemas computacionais e a inteligência
artificial começa a promover determinadas ações antes feitas pelo próprio médico, como a verificação de interações medicamentosas, a consideração de todo o histórico do paciente, e nós criamos basicamente 2 movimentos a partir dessa quantidade de dados. De um lado, nós podemos personalizar determinados atendimentos, a partir do momento que eu tenho a posse de todo o histórico médico, incluindo todos os exames e incluindo alguns equipamentos que hoje estão muito em voga, por exemplo, os oxímetros, alguns dispositivos que nós já utilizamos no nosso dia a dia e que geram dados relativos à saúde, a determinados comportamentos, como qualidade do sono, e que isso vai juntar a esse contexto amplo, permitindo que eu tenha uma personalização maior dos meus atendimentos. De outro modo, essa grande quantidade de dados gera a perspectiva de os sistemas trabalharem com Big Data. E isso faz com que nós possamos trabalhar em uma previsibilidade a partir da computação preditiva sobre demandas sociais e reordenação das cidades em função de demandas da área de saúde. Mailer, você quer retomar a partir daqui? Você conseguiu entrar? Fiquei perdido no ciberespaço em algum ponto aqui. Eu vi esse seu prejuízo, mas, enfim, se você quiser, já que o doutorando é você. Podemos, eu já falei um pouquinho sobre arte e ciência, falei sobre o PET, o prontuário eletrônico do paciente, a estrutura do ciberespaço, como é que nós lidamos com os desenvolvedores e pacientes. Agora estava justamente no monitoramento pervasivo e sensibilidade performativa, além de IA. Ok. As novas tecnologias, e o Cleomar gosta sempre de nos dizer que não existe nada mais humano do que a tecnologia, e a gente percebe que, em especial este ano, por questões de pandemia, a gente teve uma divulgação maior na área de saúde dos equipamentos intitulados como vestíveis. E o que chama atenção nesses equipamentos é que eles vão além desse monitoramento pervasivo. Ele é dotado também de uma sensibilidade performativa. Então, eu trago aqui para vocês 3 exemplos de dispositivos que não se contentam em estar monitorando o paciente. Eles dialogam com o humano e propõem que esse ser humano faça ações a partir desses algoritmos dotados de inteligência artificial, que seria, por exemplo, nesse primeiro exemplo, o Apple Watch, aonde ele está monitorando continuamente a frequência cardíaca, número de calorias que a pessoa gasta, posição que ela está, só que ele não vai simplesmente registrar isso como dados. Ele vai me alertar, olha, você está assistindo o Hub aqui já há quase 1 hora sentado. Então, mude de posição para não ficar completamente sedentário. Esse exemplo do meio é um anel que foi utilizado este ano pelos jogadores da NBA. Então, este anel ele está o tempo todo monitorando a temperatura do jogador, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. E, ao detectar uma tendência de aumento de temperatura ou de oscilação nesses demais sinais vitais, com ele em estado de repouso, ele vai alertar a equipe médica que esse paciente pode estar em sintomas iniciais de COVID. E aí, o jogador é encaminhado para poder fazer um teste para que seja detectada a doença antes mesmo do paciente estar sintomático, diminuindo com isso o risco de contágio de outros jogadores. E o terceiro exemplo à direita é um PET, que é utilizado como um adesivo colado no peito de um paciente com insuficiência cardíaca, e ele conseguiu o quê? Monitorar o coração dos pacientes e prever com 1 semana de antecedência qual paciente iria necessitar de uma internação hospitalar, possibilitando, assim, a equipe agir, atuar antes mesmo que esse paciente fosse necessitar da internação e, com isso, reduzindo o risco de morte e de outras complicações. Vou passar o próximo, por gentileza.
Além do âmbito individual, a gente tem o contexto da performatividade em toda a sociedade. Então, eu trago aqui um painel do monitoramento de Covid do governo do Piauí na cidade de Teresina. Então, a cidade inteligente é aquela cidade que ela é criada para o seu indivíduo que vive ali, que é criado para o seu morador, e não simplesmente cheia de tecnologias implantadas. Essa tecnologia tem que ser utilizada a proveito dos cidadãos. Então, eu tenho aqui um monitoramento com geolocalização, da onde estão os casos de Covid-19, eu tenho aqui faixa etária, e eu vou alimentando, a cada momento, esse grande banco de dados, aonde um gestor de saúde pública pode escolher qual política implementar de acordo com a necessidade daquele momento da sociedade. E aí eu utilizo todo esse recurso tecnológico, todo esse grande Big Data, para poder prever complicações, para poder predizer condutas e estabelecer como que o agente de saúde pública, como que o nosso corpo político deve agir para minimizar as complicações de uma pandemia ou de doenças crônicas, enfim, outros agravos à saúde. Pode passar o próximo. Chega um ponto em que a gente pode levar toda a questão da sensibilidade para a tecnologia. E aí eu exemplifico aqui com um caso que foi descrito na Coreia do Sul, onde essa pequena paciente de 7 anos, ela faleceu de um câncer hematológico, e com isso a sua mãe, que está aí à esquerda, não teve a oportunidade de se despedir da filha. E o que ela mais se arrependia da vida é de não ter tido um momento de se despedir. Obviamente, com a filha morta, isso seria impossível de reviver. Mas com o uso de realidade aumentada, realidade virtual, foi possível criar todo um cenário, que foi o cenário onde ela passou seu último aniversário, e através de um óculos de realidade virtual e de um data glove, ela pôde conversar com a sua filha, pôde interagir com ela e vivenciar esse momento que ela não teve como fazer fisicamente, mas que num ambiente virtual, num ciberespaço, ela pôde fazer um último encontro de despedida com a sua filha de 7 anos que havia falecido. Vou passar o próximo, por favor. E toda essa questão que o professor Cleomar apontou, em que a gente tem essa transformação digital, que fora da área de saúde é algo corriqueiro para todos nós, que temos aí no smartphone já uma extensão do nosso corpo, seja na questão de memória, seja na questão de utilizar esses algoritmos para tomada de decisão, a gente tem uma mudança que vai ser concluída a partir do momento em que ocorra a aculturação, em que esse novo comportamento seja incorporado por todos os indivíduos. Então, a gente tem que, na sociedade do conhecimento, não mais é visto a performance de uma consulta médica como uma situação em que o médico é o detentor do conhecimento e simplesmente vai prescrever ao paciente o que ele deve fazer. A gente passa a ter agora uma relação completamente horizontal, em que o paciente tem acesso a todas essas informações e consegue discutir com o profissional qual vai ser a melhor propedêutica, no caso específico individualizado dele, como agir, como seguir, qual é o melhor tratamento, havendo mais um debate do que uma imposição de supostas verdades. Os dispositivos móveis possibilitam um grande empoderamento dos pacientes, porque ele pode agora ter ali na palma de sua mão a capacidade de agendar sua consulta, o que é tão simples de agendar um voo internacional onde eu reservo o assento que eu vou estar, eu consigo reservar um filme para assistir, em qual poltrona eu vou estar, mas na maioria dos locais eu não consigo agendar uma consulta médica, eu preciso ainda ficar ligando e tentando um contato incessante para conseguir fazer esse agendamento. Mais do que agendar essa consulta presencial, eu posso fazer uma teleconsulta a partir desses dispositivos móveis. E eu posso ainda criar receitas de uso de medicamentos contínuos, que podem ser dispensadas diretamente para a casa do paciente. Eu posso ter um paciente registrando os eventos que acontecem à sua saúde no dispositivo entre uma consulta e outra, fazendo com que eu encurte o tempo de interação e promova, assim, um ganho de poder para esse paciente, onde ele pode ser visto como agora um protagonista da sua saúde. E o mesmo vale para os gestores de saúde, seja ela pública ou privada, em que eu consigo ter dashboards aí
com dados extremamente interessantes, onde eu consigo prever eventos e aí estabelecer que comportamento que eu quero para a minha sociedade enquanto saúde. Pode passar o próximo, por gentileza? E aí a gente fica diante da questão do dataísmo, que foi brilhantemente apresentado pela professora Lúcia Santaella na palestra, onde a gente tem uma nova ideologia, uma ideologia do século XXI, onde eu tenho pessoas querendo garantir um fluxo contínuo de dados, porque eu passo a acreditar cada vez mais nos algoritmos do que, eventualmente, no próprio homem, questionando essa ontologia do ser humano. Porque, na verdade, o que temos que saber é que a inteligência artificial é uma inteligência humana. Ela não tem nada de artificial, ela é produto do que o homem conseguiu desenvolver. E, ao utilizar esses algoritmos, eu tenho a possibilidade, não só de uma visão pessimista, onde eu poderia ter uma supremacia da máquina em relação ao humano, mas em que eu tenho uma extensão do humano, onde eu posso ter uma volta da medicina a seu caráter artístico, onde eu integro ciência e arte numa visão completamente transdisciplinar, onde eu não me limito às barreiras do biológico e posso fazer aí uma extensão do sensível até o silício dos chips computacionais. E, com isso, ter uma abordagem que vai além do biopsicossocial e contempla toda a questão cultural, aonde não é possível tentar retirar o ser humano e, por consequente, não é possível ver a saúde também sem ser uma atividade cultural. É por aí que é o projeto que a gente quer continuar trabalhando e discutir como que fica as questões da saúde enquanto arte, enquanto ciência, enquanto tecnologia, enquanto a necessidade de designs e interfaces amigáveis e intuitivas que nos permitam fazer a aculturação do indivíduo desse mundo que já chegou. Muito obrigado. Larissa, as deambulações e as derivas de Debord nunca mais serão as mesmas, porque enquanto o sujeito se perde nas cidades, ele continuará sendo monitorado desde as suas incursões pelos espaços até as incursões pelo seu próprio corpo a partir desses dispositivos. Então, queremos crer que a inserção de tecnologia nesse campo promove uma performatividade distinta, principalmente nas cidades, atuando diretamente com os sujeitos e fazendo com que tenhamos uma revolução não apenas pelo sujeito, mas por uma coletividade tratada e suportada pela tecnologia. Obrigado. Parabéns aí, gostaria de dar parabéns para a Clarice, para o Gilberto, para o Mailer e para o Cleomar pelo belo trabalho. O que eu achei interessante, não sei se vocês concordam, é que os trabalhos, apesar de aparentemente diferentes, né, eles tratam da questão da rede e do ponto a ponto, né? E também a questão indicial do corpo, recoloca o corpo. A Clarice de uma maneira e o Mailer e o Cleomar de outra forma. Mas a questão principal é o deslocamento o foco, o refoco no sujeito, né? Novamente, que eu acho que as redes estão aí para isso. E a 5G vai ganhar uma força com isso, vai colocar lógicas mais sensíveis para isso. E aí a gente entra com mais, né, inputs, né, mais humanos mesmo. Eu acho que é a grande sacada e a gente aposta nisso, por isso que a gente está aqui também, né? As interfaces naturais também, os gestos, né? O quanto a tecnologia está se adaptando aos nossos gestos, né? O gesto é algo muito peculiar do ser humano, né? A gesticulação, o gesto corporal. Me chamou a atenção também, não sei se a gente pode comentar, Sidney? Podemos começar. Podemos? Achei interessante quando o Mailer falou também a respeito da semiologia, né, a semiologia, né, semiologia semiótica, né, são palavras que vêm dessa mesma origem aí de símbolo, de signo, de indício, né, ele trouxe essa abordagem dos sintomas e dos sinais da medicina, e essa mesma relação, né, dos sintomas e dos sinais que a medicina tem com a questão do que acontece com o paciente, também é trazida para a questão da semiótica, para esse tipo de pesquisa que eu comentei, né,
in situ, né, que em inglês tem um termo bom para isso, em português fica um pouco estranho, mas essa pesquisa corporificada, né, embodied, né, quando a gente está dentro desse ambiente espacial, dessa fisicalidade do próprio ambiência urbana, mas achei muito interessante que essa busca de sintomas e sinais, ela acontece na medicina por parte do médico, na medicina assistida, né, com o auxílio dos dispositivos que você comentou, né, Mayler, acontece muito de forma pessoal também, né, de self-tracking, né, uma espécie de autoavaliação, de autoinvestigação a respeito dos próprios sintomas, dos próprios sinais. E na pesquisa de tendências, a gente tem essa relação com os sinais de mudança, né? As mudanças significativas e observáveis que acontecem, sobretudo, no espaço urbano, nas relações entre as pessoas, nos símbolos, nos signos que estão envolvidos nessas relações, mas também nos artefatos produzidos, né? E dentre eles, esse tipo de artefato que a gente tem produzido, que tem essa base tecnológica e que precisa, né, dar e como até você comentou, que o professor Clomar fala, não tem nada mais humano que a tecnologia, né? Essa ideia de arte, né, ou artes, techne, né, e a própria poética, né, a poiesis, o fazer, tem muito essa relação, né, a nossa época operou aí uma fissura entre essas áreas, mas elas estão muito mais interligadas do que a gente imagina. Legal, Clarissa. Podemos abrir para o público em geral? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, gente? Ou um comentário? Aos participantes? Aí, Clarice, como a gente não vê as pessoas, Mayler, também, a gente não sabe a reação das pessoas, não tem gesto, não tem movimento. A gente sofre isso com os alunos, né? Eu tenho sofrido isso com os alunos. Todos. A gente está sozinho, às vezes. Cleomar e Mayler, vocês querem finalizar uma questão? Mayler? Eu queria só mais uma vez agradecer a oportunidade, peço desculpas pelo contratempo tecnológico, falando de tecnologia, passar por esse problema, e reforçar o que a Clarissa comentou, e foi a primeira fala, que, na verdade, a gente consegue entrelaçar e emaranhar todos esses temas de tecnologias e poéticas, pedindo realmente uma abordagem aí inter e transdisciplinar desse tema. Então, especificamente na área da saúde, a gente ouvia uma rejeição muito grande à utilização de alguns tipos de tecnologia, em que no Brasil ainda está se debatendo o uso de telemedicina, está aprovada por um momento circunstancial de urgência por questão de pandemia. Então, logo acaba esse estado de emergência, a gente deixa de ter a telemedicina oficialmente no Brasil. E, assim como foi extremamente bem aceito a tecnologia de virtualização. Eu fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, em que eu virtualizo o corpo para atualizar essa imagem em outro local e aí conseguir fazer diagnóstico, isso foi muito bem aceito e muito bem implantado. Só que essa tecnologia veio com uma abertura do uso da semiologia, de identificar esses sinais, esses sintomas, que a gente tem aqui a dificuldade até numa teleconferência como essa, em que a gente não está vendo a expressão facial de cada um. Para a medicina isso é fundamental, e o uso dos exames, ele não vai jamais suplantar essa questão da clínica, porque os exames, eles são chamados de exames complementares. Ele vai complementar o meu raciocínio clínico, até porque o fato de eu ter uma alteração isolada no exame não me dá um diagnóstico de uma doença, não me dá a conduta certa a ser tomada. Mas a partir do momento que eu tenho ela como complementar, ela vai somar no meu raciocínio clínico. E eu acho que isso é fundamental, no sentido que eu enxergo que o receio de muitos dos colegas médicos, principalmente, em aceitar o uso da nova tecnologia,
é uma percepção errônea de que é um medo. É um medo de que eu posso ser suplantado pela tecnologia, é um medo de que eu não saiba lidar, é um medo que eu posso perder o meu emprego, mas, na verdade, ela não vem para substituir. Ela vem como uma inteligência aumentada, como uma extensão do humano, e por isso que eu entendo que devemos enxergar não como algo artificial, mas sim como uma extensão do humano que vai promover uma melhor saúde para todos e alterar essa nossa cultura, como vem ocorrendo já em todos os quesitos. Em um momento cuja emergência social é exatamente a inserção da tecnologia, e eu reputo o conceito de emergência ao Steven Johnson, nós certamente temos uma urgência de normalizar, tornar normal a tecnologia, já que ela já está entranhada, amalgamada nos vários fazeres sociais de nossa sociedade. Então, esse processo de aculturação e de normalização deve ser tomado na urgência que isso merece. E o último comentário, nós temos uma fala costumeira sobre as equipes multidisciplinares, as atividades interdisciplinares, e eu fico, de fato, orgulhoso quando, na prática, nós atuamos desse modo. Mailer, que vem de uma formação médica e uma atuação da área médica, finalizou brilhantemente o mestrado dele recentemente, já fazendo o upgrade para o doutorado em um curso interdisciplinar em performances culturais, discutindo justamente essa performatividade geral com a inserção da tecnologia na área médica. Acho que mais do que uma fala, são exemplos como esses que promovem uma revolução nesses momentos de derivas entre os vários campos de conhecimento. Acho que é isso, né, gente? Acho que é legal essa urgência que o Cleoman está levantando, né, dessa virtualidade prescritiva sensível, né? Como é que, de fato, a cidade, né, e todas as organizações da cidade, né, seja ela médica, seja ela de qualquer ordem, né, como é que ela deixa de ser só uma coisa distante, né, e passa a ser o cotidiano mesmo, ser incorporada. Aliás, não tem mais sentido isso não acontecer, né? As escolas de arquitetura, infelizmente, não pensam, na maioria delas, né, não pensam assim, né? Mas pensam ao contrário, inclusive, né? Mas a partir dessa premissa, dessa discussão, né, e se organizar a partir disso é meio fundamental. E eu acho que o que vai acontecer é uma questão urgente, mas está acontecendo, né, na medida de que as coisas forem se tornando mais visíveis, né, também. Eu gostaria de agradecer, então, as pessoas interessadas, que são vocês, né, todo mundo, né, e interessantes e legais, aí, que deu um papo muito bom. Eu acho que isso é o que a gente precisa fazer. Abração a todos. Valeu. Nos vemos por aí. Obrigadíssimo, Sidney.